Oi, Aislane, boa tarde. Tá me ouvindo bem? Tá muda. Oi, boa tarde. Boa tarde, Martiele, tudo bom? Olá, boa tarde, Luciane. Tudo bem, sim. Então, tá bom. Eu sou a Luciane, eu sou assessora aqui da sala, tá? Já entrei professora, eu Joia. assessora. São vários, a gente até se confunde. A Tranquilo. gente tá com prazo, ainda tem mais duas pessoas que vão apresentar também, tá bom? Eu passo, as instruções são bem facinhas, rápido, e a gente Tá começa. bem. Boa sorte. Ok. Obrigada.
Olá, boa tarde. Olá, Rúbia, boa tarde. Tudo bom? Boa tarde. Tudo Analisa. bem, tudo certinho. Estamos só. Deixa eu só dar uma confirmada aqui, pessoal. Temos 4 apresentações agora. Professor, o moderador ainda está entrando. Mais um minuto, por favor. Boa tarde. Boa tarde, Boa professor. tarde, tudo bem? Eu tô bem, vocês? Bem Do também. Jefferson, sou a assessora, eu e a Analisa aqui. Uhum. E queria combinar que acho que está faltando ainda 2 pessoas, não? Para entrar, pelo que eu estou vendo pela lista. Ah, 3, falta uma. Mas pelo horário, queria combinar com você. E como você quer fazer que todas as apresentações depois a gente discute, ou uma por uma, lembrando que tem 15 minutos, né? Sim. E aí eu vou avisando aqui pelo chat, tá? Aí você me fala como que você prefere. Pessoal, eu prefiro que a gente faça todas as apresentações primeiro e depois abra uma discussão. Desculpa, primeiro, eu sou o professor Jefferson, sou aqui de Belo Horizonte, e já peço desculpa de antemão, porque primeiro pelo atraso, e segundo vai ter um período que eu vou estar em trânsito, porque hoje eu dou aula no PPG, 6h15. Então, eu vou ter que ir em trânsito, aí se eu puder até fazer a minha apresentação primeiro, porque aí a hora que eu estiver em trânsito fica mais fácil do que passando slide, se não for o problema para vocês. Por Pode mim, ser? não. Se todos estiverem de acordo, a gente pode começar com a sua. Pode ser só porque depois vou até ir de Uber para ir conversando com você, só que fazer a apresentação na hora que eu estiver no Uber é bem complicado. A sessão caiu exatamente no dia que eu dou aula. E aí não tive como. E aí, então, essa sessão ela é composta por 4 artigos: vivências objetivas de microempreendedoras individuais, microempreendedores individuais. O segundo artigo, Emblem Performance Measurement System, que é o artigo 71, e depois Coping e Burnout em Ambientes Confinados, que é o que eu vou apresentar, e adaptação e validação transcultural de uma escala multidimensional. Então, assim como. Desculpa, esqueci seu nome? Meu, É. Luciane. Então, assim como a Luciane falou, a gente vai fazer cada apresentação em até 15 minutos. Depois a gente abre para um debate, para algumas discussões. Ok? Deixa eu, deixa eu colocar para apresentar. Jefferson são 4, não sei se você citou vivências também. Citou? Citei. Ah, desculpa, hein? Obrigada. Que inclusive vivências, se eu não me engano, é o
primeiro, que vai ser o segundo hoje, né? Mas era o primeiro, não é isso? Isso. Então, peraí. Isso, vivências subjetivas de microempreendedores individuais. Vocês estão vendo a minha tela de apresentação? Sim. Sim? Então tá, eu vou começar. O título do artigo que eu vou apresentar hoje é Coping e Burnout em Ambientes Confinados, Evidências de Trabalhadores Offshore, que foi do Gabriel, que foi um mestrando aqui do Centro Universitário em Horizontes. A orientadora dele, que foi a professora Nairana Canepeli, que agora ela está na época ela trabalhava aqui, mas agora ela está na PUC do Paraná. Eu, que ajudei ele na condução do trabalho e tal, e a professora Adriane Fabrício, que é lá da Unijuí, lá do Rio Grande do Sul. Então, primeira coisa, o Gabriel, ele foi um aluno nosso aqui no PPGA e ele trabalhava offshore, ou seja, ele trabalhava embarcado. Aquelas plataformas da Petrobras, onde que a pessoa fica 2 meses em terra, 2 meses em mar. Então ele ficou o mestrado dele inteiro fazendo tentando uma série de conexões para ele conseguir fazer o mestrado por causa desse período. Inclusive, ele demorou 2 anos e meio, se eu não me engano, por causa disso, por causa dos momentos das aulas. E aí, desde o início, o Gabriel ele queria trabalhar o contexto offshore, porque a gente está falando de um contexto extremamente complexo e que a maior parte de nós nunca vai pisar em um local desse. Que a gente está falando de um contexto onde você fica 2 meses completamente isolado do mundo externo. Então, em um contexto de reestruturação das relações de trabalho, o que que a gente percebe inclusive ele trazia vários relatos para a gente, o que que a gente percebia? Um aumento do estresse ocupacional em função dessa nova estrutura, desse processo de adaptação. E aí, nessa questão, esses ambientes confinados, como por exemplo as plataformas de offshore, eles causam desgaste físico, eles causam desgastes emocionais, desgastes sociais, isso com um grau de intensidade maior. E aí, isso sem a gente falar, no caso, de complexidade, os riscos de se trabalhar em alto mar. Imagina você trabalhando em uma plataforma durante 2 meses, sem contato com a família, os riscos daquilo ali, não só riscos psicológicos, mas os riscos físicos também. E aí, alguns estudos, porque estudos realizados com pessoas que estão completamente isoladas, são estudos bem raros. Exatamente por ser um público de muito difícil acesso, um público muito específico, e é bem difícil esse tipo de estudo. Mas alguns estudos que foram desenvolvidos, por exemplo, o estudo do Silvia Júnior e Ferreira e do Almeida de 2017, eles vão apontar o burnout como uma das consequências que são recorrentes desse cenário. E aí a gente tem uma lacuna que é exatamente de estudos sobre fatores subjetivos e situacionais que vão modular essas estratégias. E aí o que que a gente queria entender? Quais as estratégias de coping são utilizadas por trabalhadores embarcados em plataformas offshore no enfrentamento da síndrome de burnout? E aí, para isso, a gente fez uma pesquisa quantitativa e descritiva com 287 trabalhadores que trabalhavam embarcados nessas plataformas. Todos esses trabalhadores eles já tinham um tempo considerável, mais de 2 anos que trabalhavam na organização, então eles já tinham uma experiência considerável com esse tipo de trabalho. E a gente utilizou o inventário de estratégia de coping do Folkman Lazarus, que foi adaptado no Brasil por Savoy e Santana em 96, e o inventário de burnout da Maslach. E aí as respostas elas foram trabalhadas em escala, a gente usou a escala Likert de 5 pontos e os dados eles foram analisados a partir da modelagem de equações estruturais. E aí o que que os resultados a gente tem assim de principais resultados? Que a gente vai falar de uma amostra, primeiro essa questão, uma amostra experiente, qualificada, a gente tem uma amostra consideravelmente qualificada para essas pessoas. As escalas, elas apresentaram validade, confiabilidade adequada.
O modelo ele vai confirmar como que essas estratégias de coping ativo, que a gente chama de CRP, como que elas influenciam positivamente a realização pessoal e vão reduzir, por exemplo, a exaustão e a despersonalização, que são construtos da síndrome de burnout. O coping ativo, que era o confronto e a resolução de problemas, no nosso estudo, ele apareceu que ele reduz a exaustão emocional e a despersonalização e aumenta fortemente a realização pessoal. Então, essa questão do confronto dos problemas. A reavaliação positiva, que é quando você vai tentar ressignificar determinados cenários para deixar ele menos negativo, tentar atenuar, ele associou com uma questão de exaustão emocional e da despersonalização, o que traz um resultado um pouco ambíguo e diferente do que a literatura ela traz, porque principalmente para a gente pensar esses contextos extremos e o suporte social que ele contribuiu para reduzir a despersonalização e, e aumentar o senso de pertencimento. Esse foi o modelo que foi apresentado. Então, do lado esquerdo, a gente tem as estratégias de coping, do outro lado, a gente tem do lado direito, como saída do modelo, os construtos da síndrome de burnout. A gente testou todos com todos e a gente teve esses resultados. E aí, Já que ele caiu? Acho que ele caiu. Eu acho que ele Que caiu, sim, saiu. Caiu. tá. Ele caiu. Vamos dar uns minutinhos para ele retornar? Qualquer coisa. Interessante. Eu vou dar mais uns 3 minutinhos, tá, pessoal? Se ele não conseguir entrar, para não comprometer o horário, a gente vai para a segunda apresentação. Mandar alguma mensagem ajuda, mas coitado. Essa é aquela hora que a gente fica desesperado para voltar, né? A gente já fica tenso para apresentar e chega na hora. Verdade. Tem, Verdade. tem que ter emoção, faz parte. Mas vai dar tudo certo. Tudo na base da emoção, né? Exato. Eu coloquei aqui no chat ao lado a ordem, tá? Já alterando aqui com a apresentação. Aí a gente fica atento aqui para já deixar preparado para a hora que for entrar. E também tem uma avaliação para o final, quando a gente termina todas as apresentações, as discussões, para vocês avaliarem como foi, tá? A participação. É super simples, mas é muito importante a contribuição de todos para a gente poder, né, ter um filtro e uma avaliação de como está o processo, tá? Mas é tranquilo. Mais um minutinho aqui. Ele estaria terminando agora, coitado. oi. Oi, Jefferson.
Desculpa, minha conexão de internet que caiu, eu tive que entrar pelo celular. São os problemas do virtual, né? Fica tranquilo, é para ter emoção, Jefferson. Se não tiver emoção, não tem graça. Sempre tem que ter emoção. Na Acumulou um segunda, tanto de coisa na no mesmo segunda dia. aconteceu comigo também, Jefferson. Relaxa. Ah, bebe uma água, volta, a gente dá uns minutinhos aqui, a gente tem um tempinho, fica em paz. Deixa. Você prefere começar ou quer que a gente muda? Tá. O problema é que eu estou tentando resolver aqui a questão do meu computador. Por um acaso eu poderia te mandar a apresentação, você só projetar ela para mim? Pode sim. Você prefere mandar por e-mail Pode ser. ou WhatsApp? Tanto faz, o que for mais rápido para você. Ó, vou pôr o meu e-mail aqui. Tá. Pode ser que demore. Você não acha que a gente pode? Que hora você vai sair? Não, eu posso sair daqui umas 5h30. 5h30? Será que a gente poderia começar a segunda, então, talvez, e Sim, até pode ser. chegar? Que Pode aí a ser? gente, que aí a gente segue. Ó, mandei o e-mail. Aí a segunda, que é a vivências subjetivas, podemos fazer? Sim. Oi, podemos sim. A Islane aqui. Pus no chat, tá, Jefferson? Ok, obrigado. Islene, obrigada, viu? Compartilhar. O compartilhamento é em telas, é? Quase eu não uso aqui. Isso, você vai ali em compartilhar, onde tem aquele quadradinho com a flechinha dentro. Você precisa ter o PowerPoint aberto no seu computador. Aí você clica naquela janela específica e é só compartilhar. Somente conteúdo. Ele vai aparecer a janela do PowerPoint. Não aparece para mim. Eu te mandei, viu? Você tem ele aberto no seu computador, o PowerPoint? Ah, ele está aberto. É, ele deveria de aparecer ali em telas. Meu Deus, socorro. Vai ser com muita emoção aqui. Para todo mundo. Você eu te Para mandei, mim não tá? aparece o meu em nenhum. Deixa eu ver aqui, compartilhar. A Islane, aqui nessa linha onde tem o microfone, a câmera, vai seguindo o que você acha o quadradinho com a seta. Eu estou no Isso, tem. celular, a minha é na segunda tela. Não sei se você está no Não, computador. mas o meu eu já estou no, Isso, ele só não está aparecendo o slide dela. não aparece o meu slide. 691. Tenta talvez cancelar esse compartilhamento. Você vai, abre o PowerPoint e depois você tenta abrir para compartilhar. Deixa eu ver aqui. Compartilhar. Ele não aparece para mim. Deixa eu ver aqui, desktop. Abrir configuração do sistema. Prefere encaminhar para a gente manda para você? Bora, agora tem que ser andando. Se quiser mandar também aqui no meu e-mail, gente, também É vou. porque aqui ele está pedindo para abrir configuração do sistema. Não sei se meu computador não. Tá, eu vou enviar também aqui. Por e-mail. Queria ter o controle da tela. Professora, enquanto a senhora recebe o segundo, quer adiantar o terceiro? Que é o tempo dela enviar e a senhora receber? Vamos. Pode ser? Já passaram 20 minutos, por favor. Deixa eu só verificar. O terceiro é o meu, né? Não, já vou compartilhar aqui. Perfeito.
Tá aparecendo para você certinho? Conseguem ver? Sim. Bom, o meu trabalho, ele envolve, né, o sistema de medição de desempenho habilitante na satisfação das necessidades psicológicas e também os reflexos disso no desempenho gerencial. Esse artigo, ele é oriundo, né, de uma parte da minha dissertação, e ele tem como intuito visualizar essa perspectiva mais psicológica, né, entre gestores de alto nível e de níveis intermediários. Então, a pesquisa ela tem como intuito visualizar essa questão da satisfação das necessidades psicológicas no ambiente organizacional. Deixa eu só colocar o cronômetro aqui. Perfeito. Bom, dando início, então, quando nós falamos de sistema de medição de desempenho habilitante, o sistema de medição de desempenho habilitante, ele representa uma característica, né, uma configuração do ambiente organizacional. A configuração do ambiente organizacional, ela pode vir no sentido de ser mais coercitiva, né? Isto é, eu tenho muitas regras, eu tenho um sistema muito engessado, que eu não consigo mexer, não consigo adaptar, não consigo trabalhar esse sistema. Ou ainda eu posso ter um sistema mais habilitante. Nesse sentido, o indivíduo tem informações para poder tomar as decisões da empresa, ele tem transparência interna, que é similar a. É como se fosse uma espécie de manual onde ele consegue buscar por informações do departamento da própria organização. Ele pode ter transparência global, que é informações de toda a organização, e também flexibilidade para tomar as próprias decisões. Então, existem pesquisas anteriores e até existe a teoria da autodeterminação, né? A satisfação das necessidades psicológicas é um antecessor da motivação da teoria da autodeterminação de D.C. Ryan. Então, quando eu tenho um ambiente de trabalho que ele é mais aberto, ele é configurado para projetar, né, maior autonomia, maior bem-estar ao colaborador, parte-se do pressuposto teórico de que automaticamente eu vou ter mais satisfação das necessidades psicológicas. Isso é, eu vou ter mais autonomia, eu vou ter mais competência, porque eu vou ter acesso a informações, eu vou desenvolver relacionamentos, porque eu vou conseguir conversar com os meus colegas. E por consequência, quando eu tenho mais conhecimento, né, entendo dos processos organizacionais, quando eu consigo conversar com meus colegas de departamento para trocar ideias, para aprender com eles, né, principalmente com os colegas de trabalho que são mais velhos, e quando eu tenho autonomia para desenvolver o trabalho, para solucionar pequenas questões no ambiente organizacional, automaticamente eu vou ter mais desempenho. Então, eu consigo tomar decisões de forma mais assertiva, eu consigo analisar relatórios com maior qualidade, eu consigo interagir com a equipe e manter essa equipe unida. Então, quando nós falamos dessa perspectiva, né, de fatores comportamentais, individuais, cognitivos, pesquisas anteriores elas têm explorado isso em outros contextos. O ponto é que ao falar de satisfação das necessidades psicológicas, nós falamos da teoria da autodeterminação. Então, a ideia aqui é evidenciar, né, como o PMS em si, o objetivo de pesquisa, o efeito que esse PMS habilitante tem sobre a satisfação das necessidades psicológicas e também o reflexo disso no desempenho gerencial. Mas por que olhar a satisfação das necessidades psicológicas, né? Bom, um estudo, como lacuna prática, né? Um estudo da revista Exame, lá do ano de 2017, do ano de 2022, questionou 2.017 gestores. E desses 2.017 gestores, 61% falou que não se sente satisfeito psicologicamente com o trabalho que desenvolve. E ainda 76% relataram que possuem colegas de trabalho, né, afastados por motivos psicológicos relacionados ao estresse, relacionados à ansiedade. Então, isso traz um cunho, né, de tentar entender o que está acontecendo, né? Quais são as características psicológicas que o PMS habilitante ele pode solucionar, ele pode melhorar no ambiente organizacional. Então, nesse sentido, visualizando a literatura da autodeterminação, eu acabo tendo essa lacuna de pesquisa, né, olhando para um país emergente como o Brasil. Como contribuição, então, esse estudo, né, ele acaba avançando
ao estudo da Van der Ruyter, que trabalhou com PMS, inclusive o instrumento de PMS foi ela que desenvolveu, ele acaba avançando, porque aqui eu não olho apenas níveis intermediários. Eu olho alta gestão, então níveis mais altos de gestão, e também níveis mais baixos de gestão. Como a segunda contribuição, nós teríamos a teoria da autodeterminação. E o que a teoria da autodeterminação determina? Né? Que se eu tiver satisfação das necessidades psicológicas, eu vou ter motivação, né? Autônoma. Só que o ponto é que quando eu olho para diferentes níveis de gestão dentro do ambiente organizacional, eu tenho uma interação diferente. Então, nesse sentido, quando eu olho para gestores de nível médio e baixo, eu visualizo uma necessidade de competência muito maior do que níveis superiores, por exemplo. Né? Em terceiro lugar, esses achados, eles acabam demonstrando de alguma forma que quando nós trabalhamos com pesquisa survey, nós não podemos olhar apenas para uma amostra de gestores. Nós precisamos abrir essa amostra, abrir esses dados para entender como esses diferentes níveis percebem, visto que eles têm percepções diferentes, né? E ainda, como quarta contribuição, que eu coloquei apenas os pontos principais, a gente parte dessa perspectiva de que o gestor de nível alto, né, ele tem que daí seria o CEO, o diretor da empresa, ele tem essa autonomia para justamente alterar o PMS. E além disso, além de ele ter essa oportunidade de alterar o ambiente de trabalho, ele ainda pode melhorar, né, isso para impulsionar o desempenho tanto de gestores de alto nível quanto de gestores de nível baixo, intermediário ou baixo. Esse é o meu modelo teórico, então. Bom, como primeira hipótese, né, a gente tem PMS, desempenho gerencial. Então, quando eu visualizo o sistema de medição de desempenho habilitante, o indivíduo que ele está inserido nesse sistema, ele vai ter informações, né, a partir da transparência interna, da transparência global. Ele vai ter a possibilidade de reparar, solucionar pequenos problemas, pequenas situações dentro do ambiente de trabalho. Ele vai ter flexibilidade para tomar as decisões dele, para solucionar uma série de situações dentro do ambiente organizacional, e com isso ele vai conseguir olhar melhor para o colaborador, analisar de forma mais específica relatórios, ele vai conseguir manter a equipe de trabalho unida, atingir os objetivos impostos pela organização. Depois disso, nós temos a percepção de PMS, satisfação das necessidades psicológicas, né? Se eu tenho informações, automaticamente eu vou ter mais competência, eu vou ter mais autonomia. Se eu tenho essa liberdade proposta pelo PMS, automaticamente eu vou conseguir trocar ideia com os meus colegas de trabalho. É importante deixar claro aqui que esse construto de relacionamento, né, de Van der Broek, ele é um construto que ele trata o relacionamento como uma forma de eu minimizar o meu estresse. Então, eu converso com um colega de trabalho não apenas sobre assuntos referentes ao trabalho, mas também numa perspectiva mais subjetiva, né? Eu desabafo com o meu colega sobre uma situação e isso automaticamente faz com que eu sinta maior, né, satisfação das necessidades psicológicas. E por fim, né, se eu tenho mais autonomia, se eu tenho relacionamento, se eu consigo trocar ideias com pessoas, se eu tenho competência, automaticamente eu também vou ter maior desempenho gerencial. Na sequência, então, eu trabalhei com análise fatorial confirmatória, né, no PLS. Então, o PMS habilitante, o instrumento ele é de Van der Ruyter, satisfação das necessidades psicológicas do instrumento é do Van der Broek, e desempenho gerencial é do professor Zonato. Esse instrumento de desempenho gerencial era do Mahoney, mas eu utilizei a versão de Zonato porque daí já é validada para o cenário brasileiro. Escala Likert de 1 a 7 pontos. Aqui foi trabalhado com survey, então como é que foi esse processo de coleta, né? Eu entrei em contato, mandei uma mensagem para os gestores no LinkedIn, e explanei um pouco da pesquisa, né? Os possíveis respondentes deram um aceite no meu convite, então eu mandei o link online por meio do SurveyMonkey para eles estar respondendo. Tivemos 227 respostas válidas, né? Isso é uma taxa de retorno de 9,41.
trabalhado com PLS e eu ainda fiz alguns testes para dar maior confiabilidade. Então, teste de medidas, teste de distância de Mahalanobis, teste de fator único de Hartmann. Aqui a ideia desses testes é tratar o viés, né, de não resposta. Depois disso, então, olhando para a estatística descritiva, o primeiro ponto que eu consigo visualizar aqui é que todos os meus indicadores de confiabilidade, eles foram atendidos, né? E principalmente ultrapassaram, né, o mínimo que se espera. Um outro ponto que eu consigo visualizar aqui é o meu mínimo, né? Eu posso notar que para todos os instrumentos, inclusive satisfação das necessidades psicológicas, eu atingi o mínimo. Então, isso significa que em algum momento, principalmente no que tange o PMS, né? Alguns colaboradores, alguns respondentes, eles podem perceber que o ambiente onde eles estão inseridos talvez não seja habilitante. E isso, inclusive, eu cito como uma limitação da minha pesquisa. Agora, indo para os resultados, né? Primeiro que quando eu olho para PMS e desempenho gerencial, olhando o grupo 1, que é a alta gestão, eu não tenho uma relação positiva. Mas isso pode ser explicado porque a alta gestão, então o CEO, o diretor da empresa, eles não estão diretamente ligados ao PMS. O que significa isso? Eles não usam o PMS diariamente, eles utilizam as informações emitidas pelo PMS, mas não o PMS em si. Outro ponto que chama atenção é que quando eu olho para a satisfação das necessidades psicológicas, a minha necessidade de competência, ela não deu uma relação positiva, né? O que isso me diz? Que o PMS em si, ele não vai aumentar a competência do indivíduo dentro do ambiente de trabalho. Ele possui uma relação com a necessidade de autonomia e com a necessidade de relacionamento, mas com a competência não. Eu consigo explicar isso, né? Até é difícil é difícil até justificar essa questão de o ambiente de trabalho não gera competência. Como assim, né? Aí lá fui eu garimpar na literatura, eu encontrei um artigo do Henken, publicado num journal de contabilidade, que ele evidencia que muitas vezes as empresas elas são de grande porte, mas elas têm gestores dentro do ambiente de trabalho que são membros da família, né? Na maioria das vezes, o pai, ele quer que o filho toque o negócio da família, mesmo aquele filho não tendo total interesse por isso. Então, nesse sentido, é uma forma, né, de eu explicar essa relação não ter dado certo. Ainda quando eu olho para a satisfação das necessidades psicológicas, né, autonomia, competência, relacionamento e o desempenho gerencial, eu consigo evidenciar que a necessidade de competência também não teve uma relação tão forte com o desempenho gerencial. O que eu consigo responder com isso, né? Talvez por não estar tão inserido, né, na gestão de nível médio, eu não tenha tanta necessidade assim de tantas decisões constantes. Mas o fato é que o dono da empresa, né, o CEO ali, o diretor que tomam as principais decisões. Agora, quando eu olho para grupos mais baixos, né, ali terceiro, quarto, cinco, seis níveis abaixo, eu consigo visualizar que o PMS habilitante ele tem uma relação muito forte com o desempenho, né, dando indicativo de que o gestor de nível médio ele precisa desse PMS para ter informações, para conseguir tomar decisões. Ele precisa dessa flexibilidade e dessa possibilidade de reparo também. Quando eu olho para a necessidade de competência, eu também visualizo uma relação muito expressiva, né? Talvez uma das explicações para isso seja que o gestor de nível médio, ele busca por informações constantes para chegar em níveis mais altos, né? Mas de forma mais objetiva, então, a partir do momento que eu tenho uma configuração habilitante, o indivíduo ele vai ter mais competência. Autonomia, né, como os próprios dados mostraram, e relacionamento. Além disso, quando eu olho para a necessidade de competência e com a satisfação das necessidades psicológicas, necessidade de competência e desempenho gerencial, apenas eu encontrei relação apenas nessa hipótese, dando um indicativo de que autonomia, talvez de níveis mais baixos não tenham tanta autonomia. Relacionamento, dependendo do modelo de trabalho, talvez esses gestores
eles desenvolvam trabalhos em que eles são os únicos gestores e também a única pessoa naquele setor, mas a competência ela é considerada primordial. E aqui, em níveis mais baixos, eu tenho também o tempo de experiência na função, né? Tanto para necessidade de competência quanto para o desempenho gerencial como um fator de extrema importância. Então, nas considerações finais, o que que eu consigo aprender, né, com esse trabalho? Quando eu olho para a configuração do ambiente de trabalho, eu preciso visualizar que existem diferentes cargos de gestão. E esses diferentes cargos de gestão, eles vão ter percepções diferentes de como o ambiente é configurado, né? Enquanto eu tenho níveis mais baixos que demandam de mais competência, eu posso ter níveis mais baixos que talvez por indicação ou talvez por já ter um conhecimento expressivo, né, eles não veem tanto essa necessidade. E como perspectivas de pesquisa futuras, então eu indicaria pesquisas qualitativas, né, para conseguir fazer um maior aprofundamento, para conseguir ter uma maior compreensão da interação desses fatores no ambiente organizacional. Agradeço a atenção de todos, essas são as principais referências. Cravei 15 minutos e 3. Obrigada, galera. Muito obrigada, Rúbia. Obrigada, parabéns pelo trabalho. Jefferson, quer que eu tente aqui? Sim, por favor. Porque o que eu vou precisar de é share, né? Vamos lá, share. Isso. Deixa eu buscar aqui a apresentação dele. Vou abrir aqui só um minutinho. Ela estava aberta aqui. Deixa eu parar aqui. Então, estão vendo? Agora sim. Sim, professora. Tá em apresentação, pessoal? Tá, né? Não, ainda não. Ainda não. Não? Clica lá embaixo. Foi? Não, é porque você tem que colocar primeiro em apresentação no seu computador para depois fazer a. Ah, tem um segredinho. Então, peraí. Isso que a gente faz pouco isso na vida, né? A gente É quase só não clicar faz. ali embaixo e colocar no modo apresentação, ó. Então, eu estava tentando. Deu uma Ah, entendi. travadinha. Não, mas pode falar, por favor. Vamos de novo aqui, ó. E aí, quando você for compartilhar, você já compartilha a tela em apresentação. Que aí funciona. Isso. Agora deu certo. Foi? Sim. Bora, então. Vai lá, Jefferson. Então tá. Pessoal, vou reapresentar. Então, como eu falei, a gente estava trabalhando. A parte inicial, vou passar ela um pouco mais rápido, porque eu já tinha falado dela. A gente estava trabalhando na dissertação Coping Burnout em ambientes confinados, evidências de trabalhadores offshore, que é uma pesquisa do Gabriel, que foi um aluno do Centro Universitário de Horizonte. Esse é o resultado da pesquisa de mestrado dele, a professora Nairana e eu. O que a gente tem de contexto do trabalho dele? O Gabriel ele é um funcionário que ele trabalha embarcado em plataformas de petróleo da Petrobras. Ele fica 2 meses em mar, 2 meses em terra. E desde quando ele entrou no mestrado, ele queria trabalhar isso porque, principalmente em função desses ambientes isolados e confinados, e de como que esses ambientes, eles acentuam determinadas questões, principalmente voltadas ao estresse e à síndrome de burnout. E a gente tem uma certa escassez desse tipo de estudo de trabalhadores que estão confinados,
porque dada a dificuldade de acesso a esse público, e isso é um público muito restrito e tudo mais. Alguns estudos que foram desenvolvidos, o que a gente percebe? Que existe vários estudos que, mesmo que eles não trabalhem a síndrome de burnout com esses trabalhadores, a síndrome de burnout, algumas evidências, alguns indícios delas aparecem nos resultados. E aí, em função disso, a gente quis trabalhar essa questão da síndrome de burnout e de e principalmente de como que eles lidam, porque você pensar em uma realidade que você fica 2 meses embarcado, confinado, e a gente queria entender como que eles lidam com as pressões oriundas desse ambiente. E aí ele tem como objetivo que é identificar as estratégias de coping utilizadas pelos trabalhadores embarcados para enfrentar a síndrome de burnout. Pode passar, por favor, Luciano. No referencial teórico, trabalhamos as estratégias de enfrentamento ao estresse, trabalhamos a síndrome de burnout e principalmente utilizando o modelo tridimensional, né, o inventário da Maslow, que vai trabalhar a síndrome de burnout dentro das perspectivas de despersonalização, realização pessoal e exaustão emocional. E essas duas abordagens, elas vão integrar uma perspectiva que vai formar, que para pensar de como que o indivíduo ele enfrenta o estresse, influencia diretamente o desenvolvimento para a prevenção do burnout. Pode passar, Luciane, por favor. Foi uma pesquisa quantitativa descritiva com 287 trabalhadores que trabalham offshore. É, foram aplicados 2 instrumentos na pesquisa para os mesmos trabalhadores, que era o inventário de estratégias de coping de Folkman e Lazarus, que foi adaptado para o Brasil por Savoia e Santana em 1996. O inventário de burnout de Maslach, que também que é o principal instrumento o principal, quando eu falo, é o mais utilizado no mundo para pensar em burnout. E aí as respostas elas foram medidas em uma escala de 5 pontos, Likert. Depois a gente analisou primeiro pela análise fatorial confirmatória para confirmar os construtos, posteriormente a confirmação de cada um dos construtos, porque a gente está falando, nesse caso a fatorial ela era extremamente relevante, dado o contexto de trabalho, porque algumas coisas eles vão mudar. E logo depois, com os resultados da fatorial, eles foram levados para a modelagem de equações estruturais, que foi operacionalizada pelo Smart PLS. Por favor, pode passar. Então, vamos lá. Dentre os principais resultados, a gente tem, primeiro, que uma amostra que a gente pode considerar ela como qualificada, estável. A gente tem um perfil consolidado de pessoas com carreira offshore, então todo mundo tem mais de pelo menos 2 anos ali trabalhando, então eles já têm um conhecimento maior, já teve uma vivência maior sobre isso. É, E aí o modelo ele vai confirmar de como que as estratégias de coping, principalmente as estratégias ativas, elas vão influenciar positivamente na realização pessoal e vai reduzir a exaustão e a despersonalização. Então a gente tem, de um lado, o coping ativo, que era o confronto e a resolução de problemas. Ele vai reduzir a exaustão emocional e a despersonalização e vai aumentar fortemente a realização pessoal. Então a gente tinha uma relação muito forte das estratégias de coping ativo. A reavaliação positiva, que ela vai associar ao aumento da exaustão emocional e a despersonalização, que inclusive foi um resultado tanto quanto paradoxal, porque esperava-se, seguindo a lógica da teoria, esperava-se o oposto, só que isso traz a gente a pensar nesse efeito ambíguo da reavaliação positiva em ambientes extremos, como é o caso das plataformas offshore, e o suporte social, que ele contribuiu para diminuir a despersonalização e a maior sensação de pertencimento. Pode passar, por favor. Aí a gente tem um modelo, como eu falei, do lado esquerdo a gente tem as estratégias de coping, do lado direito os construtos
do inventário de Maslow, a gente testou a relação de como que as estratégias elas vão estar influenciando isso. Então, você tem o suporte social, que ele só teve uma relação direta só com despersonalização, e os outros dois, ele teve relação com todos os três construtos, alguns uma relação inversa. Pode passar, por favor. Então, a gente tem aqui, enquanto discussão de resultados, primeiro que a confirmação dessa questão da força do burnout nesses ambientes, porque eu estou falando de longas jornadas de trabalho, isolamento social, confinamento, durante um período muito longo, o que vai potencializar, por exemplo, a ocorrência e a ocorrência e a recorrência de estresse crônico. Você tem e que esse contexto, de forma geral, ele vai reforçar cada vez mais a necessidade de estratégias individuais e inclusive individuais e organizacionais para enfrentar isso, porque você imaginar uma realidade, você trabalhar esse tempo todo embarcado em um contexto extremo, a gente está falando de algo muito complexo e até difícil da gente tentar pensar sobre isso. O coping ativo, ele apareceu como um fator protetor. Então, as estratégias, por exemplo, de confronto e resolução de problemas apresentam relações mais fortes e positivas com... Ela apresentou relações mais fortes e positivas com os construtos de burnout. Esse é o primeiro ponto. O segundo, e isso nos leva a pensar que quando a gente estava conversando sobre as análises desses resultados, o ambiente de trabalho, esse ambiente específico, que é esse contexto extremo, ele vai exigir das pessoas um posicionamento muito mais ativo, um posicionamento muito mais proativo e ativo mesmo no cotidiano, dada aquelas condições. O que pode, de certa forma, ter uma relação de por que esse confronto da resolução do problema, de como que essa questão mais direta, o porquê que ela tem um impacto tão significativo na síndrome de burnout. Então, os trabalhadores eles vão enfrentar problemas de forma direta e relacional para tentar. Eles tendem, quando eles trabalham isso, quando eles têm esse tipo de atitude, eles vão tender a reduzir o desgaste emocional, sentir-se mais realizado e mais competente e manter o maior controle sobre o seu ambiente de trabalho. Então, nesse caso, para o caso das plataformas offshore, o coping ativo ele vai funcionar como um mediador de resiliência e que vai mitigar de certa forma, os impactos do estresse e da síndrome de burnout. Pode passar, por favor. E aí você tem efeitos ambíguos da reavaliação positiva, que o que seria reavaliação positiva? Seria aquela tendência que nós temos, às vezes, de reinterpretar o estresse, ou reinterpretar questões sociais e questões ambientais do contexto de trabalho para atenuar aquilo. É quase que um processo de ressignificação. Para atenuar o peso da síndrome de burnout, isso apresentou resultados contraditórios do que a teoria ela vinha apresentando, e aí ele vai associar-se ao aumento da exaustão emocional e à despersonalização. Então, a reavaliação positiva, que teoricamente ela deveria reduzir a exaustão e a despersonalização, no caso dessa pesquisa, ela teve uma relação diretamente proporcional, ela aumentou. Então, esse resultado ele vai contrariar várias perspectivas teóricas e, inclusive, ele vai trazer alguns insights para a gente de pensar que em contextos extremos, como, por exemplo, o de confinamento, é importante reavaliar positivamente o estresse. Ele pode... essa tendência das pessoas de reavaliar positivamente o estresse ou contexto de trabalho, de certa forma até romantizar determinadas questões, ele vai levar ao auto-engano e à repressão emocional, porque você está confinado, então, e o tempo muito longo ali dentro, ele pode gerar isso. E aí essa falsa adaptação vai agravar o desgaste físico e emocional ao longo do tempo. E aí, pode passar para o próximo, por favor?
E por fim, o suporte social, que ele apareceu como uma estratégia que ele demonstrou um efeito significativo na redução da despersonalização, mas não dos outros dois, não da exaustão emocional e da realização pessoal. Então, ele só apresentou relação só com a despersonalização. E aí isso vai trazer algumas evidências de que o apoio interpessoal ele é essencial para manter a coesão e o senso de pertencimento a um determinado contexto. E aí, em ambientes isolados, a presença de rede de apoio, familiares, colegas, supervisores, por exemplo, ele vai minimizar sentimentos de alienação, preservar a identidade profissional e vai estimular a cooperação e engajamento coletivo. Então, a gente tem isso, é interessante pensar também que talvez o suporte social, que em vários outros estudos que vão trabalhar relações similares ao que nós trabalhamos, ele vai mostrar uma relação muito forte, uma relação muito forte com isso. Nesse caso, talvez o fato de eles verem a família de 2 em 2 meses, talvez isso tenha diminuído o impacto dela, por exemplo, nesse ponto ele nem ter sido considerado na questão de realização pessoal e de exaustão. Pode passar, por favor. E aí, dentre as principais implicações teóricas do estudo, a gente tem a confirmação do modelo transacional de estresse, e o impacto do burnout ele vai depender da avaliação cognitiva e dos recursos individuais disponíveis de cada um dos sujeitos. Ele vai evidenciar muito a relevância contextual de como que o contexto de trabalho ele é uma variável, ele é um elemento essencial para pensar esse tipo de estudo, porque ele vai mudar completamente as relações. E vai contribuir empiricamente para mostrar que nesses contextos confinados, o coping emocional ele pode reforçar o estresse. Então, para esse contexto, pelo menos a partir do nosso estudo, o que a gente percebeu foi que ele vai. O mais interessante seriam aquelas estratégias de enfrentamento, aquelas estratégias mais pontuais. E aí a gente vai recomendar algumas implicações práticas, né? Programas organizacionais voltados para a saúde mental em regime offshore, é extremamente importante. E vai recomendar também treinamentos de coping ativo e resolução de problemas, nessa lógica mais proativa, porque a organização exige um comportamento assim deles, então isso por isso faz mais sentido. Fortalecimento das redes sociais de apoio e principalmente promoção de práticas de autocuidado e resiliência, que é extremamente importante. Pode passar, por favor, Luciane? E aí, então, a pesquisa ela vai confirmar que o coping ativo, especialmente para as estratégias de confronto de resolução de problemas, é a forma mais eficaz para o enfrentamento do estresse ocupacional e da síndrome de burnout. A regulação emocional, estratégias voltadas principalmente para a regulação emocional, apresentam resultados ambíguos, como eu já falei. E observou também um nível de burnout relativamente baixo entre os trabalhadores, a alta realização pessoal e uma exposição controlada de exaustão emocional, de certa forma, considerando os parâmetros teóricos. Isso vai mostrar, por exemplo, de como que a adaptação e resiliência entre os profissionais, porque eles são mais experientes, talvez, se a gente pegasse, talvez esses resultados, quando eu pegue um grupo que é mais jovem, digamos assim, mais jovem que eu estou falando, não de idade, que está no trabalho há menos tempo, talvez isso a gente tenha alguns resultados diferentes, tá? E aí o estudo ele vai evidenciar como que o coping ativo e o suporte social são fundamentais para a preservação da saúde mental em contexto de confinamento e em outros contextos extremos, tá? Pode passar, por favor? É, Isso. E aí, por fim, a gente vai. Não, você não passou, não, pode passar. Voltou. Isso. As limitações do estudo. A gente tem um desempenho, um desenho transversal, seria interessante um corte longitudinal de dados para a gente pensar isso. O uso exclusivo do autorrelato, porque todo mundo que trabalha com pesquisa quantitativa, você tem uma série de possibilidades de vieses ocorrendo ali, e um contexto extremamente restrito, que ele se concentrou em uma única organização e setor dentro lá da plataforma da Petrobras. Então, isso
traz à tona um caso muito interessante, mas bastante restrito. E aí a gente sugere estudos longitudinais e, principalmente, explorar algumas variáveis mediadoras, como o tempo embarcado, o suporte da família, clima organizacional nesse processo e também analisar essa relação a partir de estudos qualitativos que poderiam te dar uma maior profundidade de resultados. E é isso, muito obrigado. Obrigado, Luciane, pela projeção. O próximo estudo é... Desculpa, a gente tá trabalhando com duas telas aqui, era só para voltar, aí não consegui tirar meu microfone. O próximo é Enabling. Ah, não, já foi Enabling, né? Foi um, dois, é adaptação, certo? É o primeiro, a dos empreendedores. Eu não sei se segue comigo, que sou a última, ou a Slane, que ela também ainda não apresentou, né? É a primeira. É. Dou a ordem. Tanto faz, gente. Aqui para mim falta adaptação e vivência, certo? Pode ser vivências subjetivas. Oi, você recebeu um e-mail? Oi, Ah, eu oi, estava com a tela aqui, não consegui abrir. Peraí, deixa eu oi. receber sim, Elaine. Peraí que eu estou abrindo. Salvando. Jefferson, não sei se eu te agradeci, obrigada. Obrigada pelo trabalho. Entrei no automático aqui, né? Ficar nessa posição aqui, gente, não é fácil, viu? Estou salvando aqui para dar tudo certo. Fechar esse. Vamos abrir aqui o Agora para mim, Luciane, agora para mim aparece a opção. Eu gostaria, Parece, quer eu tentar? mexi nas configurações, Melhor. deu Ah, certo? maravilha. Certíssimo. Tá em Peraí, tela tá? cheia para vocês? Sim, Está? Pronto. Bom, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Aislane Rodrigues. Inicialmente, eu gostaria de pedir desculpas a vocês, né? É, esses imprevistos acontecem. Hoje eu apresento o trabalho Vivências Subjetivas de Microempreendedores Individuais, uma revisão sistemática à luz da psicodinâmica do trabalho. Foi escrito por mim, Priscila Portela, Daniele Rodrigues, Gilciane Orquiza e Paulo Portela. Para vocês entenderem, né, nós estudamos mestrado juntos e todos nós somos professores, todas, né, com exceção do Paulo, que é psicólogo, que eu e Gilciane trabalhamos no IF, a Gilciane no IFP e eu no IFCE, e Priscila e Daniele também atuam na área docente do ensino superior. E aí, todos nós lecionamos, aí falamos um pouco sobre empreendedorismo, ou então, de alguma forma, participamos de algum projeto do governo, né, que incentive o empreendedorismo individual. E aí, uma de nossas conversas, porque nós também estudamos psicodinâmica do trabalho juntos, e aí, uma de nossas conversas, a gente começou a perceber assim, o quanto os últimos programas, né, os últimos projetos do governo, como o Pronatec, o Mulheres Mil, que outros programas que a gente faz parte, o quanto eles têm incentivado a questão do microempreendedorismo individual. E para nós aqui que estamos no interior, né, no interior do Ceará, em cidades pequenas que tem, às vezes tem poucas oportunidades de emprego, a gente tem visto que muitos trabalhadores, né, estão tratando o microempreendedorismo individual como uma alternativa, né,
para o desemprego, mas também assim um fenômeno de muitos jovens querendo ingressar, né, no microempreendedorismo individual, muito com base nesse ideário, né, da autonomia, do empreendedor de si mesmo, do seu próprio chefe. Então, nessas conversas, a gente nasce essa pesquisa, né, que a gente queria entender como é que esse microempreendedor individual, como é que ele vive, como é que ele sente, como é que ele enfrenta esse trabalho no seu dia a dia, um trabalho que passa por um momento, né, de ideário de autonomia, onde se vende essa questão do ser o próprio patrão, mas que muitas vezes o que esconde, o que entrega é um trabalho precarizado. Então, a gente queria estudar a vivência desses trabalhadores que vivem aí nessa ambiguidade entre a autonomia e a precarização. Existem muitos trabalhos, né, sobre microempreendedorismo individual, só que são muitas produções centradas em aspectos jurídicos, fiscais, administrativos, e a gente pouco se sabe sobre essas vivências subjetivas desses trabalhadores, né, e como que eles enfrentam o seu dia a dia de trabalho. Então, o objetivo da gente foi analisar as evidências científicas disponíveis já, o que é que já existe na literatura sobre a vivência subjetiva desses microempreendedores, formais e informais, sobre o referencial da psicodinâmica do trabalho. Né? Quem leu o nosso trabalho viu que a nossa revisão teórica ela foi em cima tanto dos microempreendedores individuais quanto da psicodinâmica do trabalho. Aqui no caso, né, a gente aborda o nosso sujeito é o microempreendedor individual, que aqui no Brasil ele foi instituído pela Lei Complementar 128 de 2008, é uma lei que surge aí como alternativa ao desemprego estrutural, à informalidade e uma estratégia de inclusão produtiva, né, principalmente de trabalhadores que não conseguem ingressar no trabalho, então nesses vínculos como seletista, por exemplo. E a gente discute muito, né, que hoje no Brasil o microempreendedor individual, que ele se distancia muito daquela visão schupteriana do empreendedor, inovador e do empresário, que ele se aproxima muito mais do trabalhador. Ontem, inclusive, eu estava em uma das sessões, né, das sessões de relações do trabalho, que o professor Emiliano da UFC até fazia esse debate, né, depois das apresentações, a gente discutiu isso, como o microempreendedor aqui no Brasil, hoje, ele se assemelha muito mais com um trabalhador que vive um trabalho precarizado do que com um empresário. Um empresário daquela visão schupteriana, né? O empreendedor. E aí a gente escolheu a psicodinâmica do trabalho, né, como uma lente teórica, para estudar a vivência desses trabalhadores, a psicodinâmica do trabalho que foi desenvolvida por Christophe Dejoux, e ela é uma lente teórica, né, que nos permite analisar o sofrimento psíquico, como as patologias são geradas, inclusive o burnout, né, e as experiências de prazer também, prazer, sofrimento, reconhecimento. Na psicodinâmica do trabalho, a gente estuda analisa o fenômeno ou um sujeito sob essa ótica de que o trabalho ele é central na vida humana, que ele é fonte tanto de prazer quanto de sofrimento. E a psicodinâmica do trabalho, no caso do nosso estudo, a gente apresentou, né, ela está baseada em duas macrodimensões, uma dimensão de contexto, que explica um pouco dessas condições de trabalho, né? Nós tivemos 2 trabalhos anteriores que falavam sobre condições de trabalho, a organização do trabalho e as relações de trabalho. Como o trabalho anterior, né, do Jefferson, falando aí do isolamento, a importância dessas relações do trabalhador. Então, aqui as relações do trabalho elas são fundamentais na dimensão de contexto. E uma dimensão de conteúdo que trata sobre como
de onde surge o sofrimento do trabalhador, o reconhecimento e o prazer. No caso dos microempreendedores individuais, a nossa principal questão era entender como é que esse trabalhador ele sente o prazer, ou então como é que ele enfrenta o sofrimento. Uma vez que na psicodinâmica do trabalho, a gente entende que o reconhecimento ele é a principal fonte, né, que transforma o sofrimento em prazer. Mas o reconhecimento ele só ocorre através das relações de trabalho, do coletivo de trabalho. E a gente vê que os microempreendedores individuais, como o nome já diz, né, eles trabalham sem esses coletivos de trabalho, em isolamento, né, o nome já diz, é individual, eles não têm uma relação de trabalho com um superior. Então, a gente queria entender como é que esses trabalhadores, eles vivenciam essas questões, né, de sofrimento, prazer, reconhecimento. E aí nós fomos à literatura, né, fazer uma revisão, fizemos uma revisão sistemática. A nossa base de dados foi a Web of Science, a Scopus. Nós utilizamos, né, as palavras-chave aí relacionadas à psicodinâmica do trabalho, empreendedorismo informal, microempreendedorismo, que na nossa primeira busca, a gente não delimitou tempo nem língua. Nós tivemos aí 33 achados. No entanto, quando a gente foi ler, né, a equipe foi ler resumos, palavras-chave e título, a gente viu que a gente não encontrou artigos que relacionassem diretamente a vivência dos microempreendedores individuais sob a luz da psicodinâmica do trabalho. É um fenômeno, e a gente tem aí um fenômeno, que é o microempreendedorismo individual, e o sujeito, né, o MEI, que não estão sendo estudados à luz da psicodinâmica do trabalho. Então, aí a gente decidiu expandir um pouco, né, e incluir outros critérios. E aí nós incluímos os trabalhadores autônomos, que a gente viu que, sobretudo na literatura internacional, os autônomos, eles aparecem, né, como aí o empreendedor individual também, como sinônimos. Então, nós fizemos essa inclusão, e aí nós tivemos 10 artigos selecionados individualmente. Como a gente queria dar um pouco mais de robustez no trabalho, e também porque a gente queria montar uma agenda, né, de estudos futuros, nós resolvemos fazer uma nova busca, e aí nós incluímos palavras sinônimas, né? Ou então que estivesse aí dentro do eixo da psicodinâmica do trabalho, que tratasse de sofrimento, prazer, conhecimento. E aí sim a gente teve um resultado muito expressivo, que foram 4.019 publicações da Web of Science, só que quando a gente aplicou o filtro, né, da área de fato que a gente queria trabalhar, que era administração e psicologia, resultaram em 145 trabalhos. Então, nós iniciamos todo o trabalho de análise novamente, dos resumos, títulos e palavras-chave, e chegamos a 16 artigos ao final, né? Esses 16 artigos foram as publicações que foram selecionadas para análise, e aí, depois de lido, né, todo o trabalho, nós decidimos trabalhar, discutir em grupos, né? Nós formamos aí alguns clusters temáticos, e aí a gente viu que 3 trabalhos, eles falam sobre as vivências, né, dos microempreendedores individuais, apesar de não relacionar diretamente com a psicodinâmica do trabalho, mas eles tratam da vivência desses trabalhadores, e eles falam sobre risco, saúde e seguridade. Então, esses trabalhos, eles focam em evidenciar, né, os riscos psicossociais desses trabalhadores, o trabalho precarizado, como esses trabalhadores vivem essa ausência de proteção social e adoecimento físico e mental. Um segundo grupo que a gente viu de pesquisa, né, de artigos, sobre precarização e novas formas de trabalho. A gente viu que os últimos trabalhos, né, a partir de 2018, muitos trabalhos sobre novas formas de trabalho, tratando aí o microempreendedor individual, muito relacionado com a questão da precarização. Então, esses trabalhos, eles tratavam a vivência do MEI, né, sob o discurso da autonomia, um discurso neoliberal,
que vende autonomia, que prega o empresário de si, mas que observa-se nesses artigos, né, eles apresentavam grande intensificação da precarização, né? Esses artigos também apontam que o empreendedor, né, o empresário de si, ele é responsabilizado individualmente pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. Aí, um ideário neoliberal, né? No terceiro grupo, foi o maior grupo de artigos que a gente encontrou, grupos que falam sobre empreendedorismo feminino e gênero. Aqui, todos os artigos, eles caminhavam, né, que é ao encontro do tema sobrecarga feminino, né? Como é que essas mulheres, elas vivenciam o microempreendedorismo individual, e conseguem conciliar a vida pessoal com a vida profissional, as tarefas domésticas e a sobrecarga do empreendedorismo. Além também de tratar esses artigos, tratar sobre os estigmas, né, que essas mulheres vivem, que uma invisibilidade do seu trabalho, né, enquanto empreendedoras. E um quarto grupo, né, fala aí, são dois artigos, 2021 e 2024, caminham para a questão do empreendedorismo jovem, né, falando do microempreendedorismo em jovens. Os dois artigos, eles convergem para um tema da motivação desse jovem, qual é a motivação deles para empreender. Os estudos apontam, né, que é mais pela necessidade do que pela oportunidade, e que esses jovens, eles acabam encontrando aí um contexto de muita instabilidade, né? Então, depois que a gente fez essa discussão dos quatro grupos, a gente fez também uma análise integrada, né, desses grupos para tentar formar uma agenda de estudos futuros, né, identificar uma possível lacuna e sugerir, né, para os pesquisadores dessa área. Então, surgiram como resultados, né, que faltam estudos sobre a subjetividade dos trabalhadores autônomos e microempreendedores individuais à luz da PDT. Também, né, sugere-se aí, há uma escassez de estudos em PDT sobre sofrimento e estratégias de microempreendedoras, mulheres, né, como é que elas enfrentam essa sobrecarga de trabalho. Também há uma lacuna relacionando aí mais para o jovem com relação à identidade laboral, né, e o reconhecimento desses jovens, a formação da identidade, a identidade que também é um construto aí da PDT, e também, né, a gente percebeu que há uma escassez de estudos sobre sofrimento psíquico desses jovens empreendedores que passam pelo fracasso de tentar empreender, né, e acabam fracassando. Então, como é que o jovem ele vive esse sofrimento? E, por fim, a gente também sugere, né, trabalhar esses dois grupos, tanto mulheres como jovens, como é que eles o estudo comparativo das estratégias de enfrentamento, como é que esses dois grupos enfrentam o sofrimento. Então, essa foi a sugestão, e aí, como conclusão, a gente teve a limitação da quantidade de estudos, né? Realmente, o que a gente buscava, que era a vivência do microempreendedor individual, à luz da PDT, foi comprovado que há essa lacuna, né? Então, há uma necessidade de se aprofundar essas pesquisas, né, sobre prazer e sofrimento do microempreendedor individual, e aqui eu não falo do MEI, que é pejotizado, né, que tem um superior ou que vive essas relações de trabalho. Aqui eu falo do microempreendedor individual mesmo, aquele que não está pejotizado em nenhuma empresa, aquele que trabalha individualmente, que não tem um superior, que não tem um coletivo de trabalho, de colegas, e que está no empreendedorismo, né, em busca de autonomia, mas acaba vivendo essa precarização. Essa foi a nossa conclusão, um pouco das referências, né, dos 16 trabalhos que nós estudamos, e muito obrigada. Muito bom, Aislane. Obrigada a você. E só para a gente concluir aqui, a última apresentação.
Estão vendo meus slides? Estamos, mas ainda está compartilhada a tela com a sua imagem. Não está ele todo, a Islane. Oh, Islane, não, desculpa. Aqui? Martielli. Agora foi? Ainda não. Acho que você tem que colocar projetado, né? O PPT, pelo que eu entendi. E aí você Exatamente. compartilha. Para de Agora? compartilhar, coloca em apresentação, depois. Isso, agora sim. Ah, tinha dado. Compartilha já depois quando estiver em apresentação. Você tá mais rápido que a sua internet, Martielli. Aham. Foi, pessoal? Chegou aqui. Já tá, já. Ok. Peraí que agora eu que não tô vendo. Agora sim. Estão enxergando, né? Sim, ok. Sim? Tá bem. Então, pessoal, boa tarde, né? Me restou aí os nossos últimos minutos de apresentação da nossa sessão, né? Então, vou tentar ser o mais breve possível, eu coloquei cronômetro aqui. Então, o meu trabalho, ele é um recorte da minha tese de doutorado, tá? Que eu realizei na UFSM, aqui no Rio Grande do Sul. Sou do Rio Grande do Sul, né? E ela versa sobre a adaptação e validação transcultural da escala de multidimensional workaholism, né, para o português. O que seria, então, né, o porquê desse trabalho? Primeiro, né, o workaholism ele é um vício, considerado um vício no trabalho. Então, ele vai para além daquele engajamento, daquela vontade, motivação, né, do trabalhador gostar do seu trabalho. Quando a gente passa, então, para o vício, é aquela questão em que a pessoa já começa a sentir problemas e dificuldades de conseguir conciliar as atividades. Só que como a pessoa está num estado, né, de vício em relação ao trabalho, ela não tem essa percepção. Então, o workaholic, né, aquela pessoa que trabalha para mais, por vezes na sociedade, principalmente no ambiente de trabalho, ele é visto como uma pessoa interessante para as organizações, porque ele vai trabalhar mais. Mas a grande questão, né, e por isso se debruçar sobre essa questão do workaholism, é que quanto mais a pessoa se afunda nesse vício, no constante de estar trabalhando sempre, de não gostar de tirar folga, não gostar de tirar férias né, pela necessidade de trabalhar, quer dizer que ela pode estar trabalhando mais, mas não que ela entregue qualidade, né, que tenha bons resultados. E aí está a grande questão, né, que por vezes não é vista. Então, veio a partir desse contexto, né? Bom, o workaholic, né? Essa pessoa viciada, e ao longo do tempo ela vai, né, não ter mais resultados positivos e sim negativos. E o quanto isso impacta na sua vida pessoal e também, né, para as empresas, né, para o local de trabalho dessa pessoa. Então, a partir desse contexto é que houve a necessidade, né, da gente realizar um estudo sobre o workaholism no Brasil, né? Existem poucos estudos e a gente já tinha, né, algumas escalas validadas no contexto brasileiro. Mas o que acontece? Durante a construção desse conceito, que ele já vem de 1970, sendo trabalhado, muitas sobreposições foram sendo feitas. Então, a gente tem escalas que vão acabar confundindo o workaholism com engajamento, o workaholism com comprometimento no trabalho, e elas não são a mesma coisa, porque o workaholism ela tem uma perspectiva negativa, ela é um adoecimento do trabalhador, né? Mesmo que às vezes ela não seja vista dessa forma. Então, por essas sobreposições que foram surgindo, novas escalas também ao longo do tempo foram, né, sendo desenvolvidas. E aí, a partir dessa minha investigação inicial das escalas, eu identifiquei uma escala realizada, né, desenvolvida nos Estados Unidos em 2020, que foi quando eu iniciei meu doutorado, né, e ela tinha justamente esse propósito de tirar essas sobreposições, de tentar identificar o workaholism sem essas sobreposições e sombreamentos com outras teorias que já existiam. Então, ela poderia ser considerada um pouco mais limpa, né, dentro dessa questão dos conceitos e do como ela é tratada, como o workaholism é tratado. Mais para frente eu explico, né, as dimensões dela. Então, a partir dessa questão, né, surgiu a necessidade, então, de validar essa escala e também por ela ser a mais recente que foi desenvolvida, né, nos últimos tempos,
para o contexto brasileiro, para que então eu conseguisse aplicar uma pesquisa com ela. Então, esse recorte da minha tese é justamente essa tradução e também, né, consequente validação da escala para que eu pudesse seguir, né, aplicando ela no meu estudo, né, da minha tese. Então, o objetivo do estudo é traduzir, adaptar culturalmente e validar a escala para o contexto Martiele, brasileiro, certo? Oi. desculpa te cortar, não está apresentação em modo apresentação. Para mim, pelo menos, não está. Acho que para todo mundo, né? Tá dando Para para mim, ver. Não sei se está prejudicando alguma. Não está prejudicando, para no mim meu está ponto de vista. aparecendo inteira. Inteira? Para mim também tá parecendo normal. Ah, então, Para então mim sou eu o também estava problema. aparecendo normal. Então, desculpa, Martiele, segue em frente. Vou ver o que eu fiz Faço. aqui. Deixa agora eu arrumar aqui. Opa. Conseguem ver? Só me confirmem pelo microfone que eu não vejo vocês, por favor. Dá para ver, só não está em. Para mim, tá como se estivesse não projetando, sabe? Mas eu não sei se o pessoal aí tá vendo normal. Eu Mas consigo veem os ver. slides? Não. Agora não tá projetando, não. Mas Mas dá projeta para ver. ela no PPT e depois compartilha de novo, Aqui sabe? tá Em modo aparecendo. apresentação. Pois é, ela tá aparecendo normal. Para mim, pelo menos. É como no PowerPoint, coloca ela como apresentação. Aí, isso aí, aperta aí. Apareceu? Só que você vai ter que sair daqui de compartilhar e voltar. Para de compartilhar, volta, vai no PowerPoint, coloca em modo apresentação e depois compartilha de novo. Vamos ver se dá certo. Mas tá vindo super Que bem, te cortei, mas você continua bem. foi? Tá entrando, só um Para mim minutinho. aparece. Pode ir assim que eu acho que dá para ver. Ela tá mas deve ser minha tela aqui, mas pode continuar. Obrigada, Tá, viu? para mim ela aparece grande por isso. Desculpa, então. Imagina. Seguindo então, né, agora explicando as dimensões dessa nova versão do Workaholism segundo essa escala que eu traduzi, tá, pessoal? Então, elas inovam, elas digo porque são autoras, né, a Clark Smith e Ines, ou Vines, né, que realizaram essa escala, desenvolveram essa escala em 2020 nos Estados Unidos. Elas então criaram uma visão multidimensional do construto, ou seja, não tem só um fator que vai influenciar para que uma pessoa se torne workaholic, né? Viciada no trabalho. São diversos fatores que vão impulsionando esse vício a acontecer, né? Então, a nossa primeira dimensão é a motivacional. É um impulso interno, né, que faz essa pessoa estar trabalhando o tempo inteiro, quase que é obsessivo, né, dependendo aí do nível do workaholic, né? Então, ela tem uma necessidade, um impulso de estar sempre trabalhando, mesmo fora do trabalho, né? E hoje, com as tecnologias, né, a nosso dispor, a gente carrega o trabalho, né, nas nossas mãos, no celular. Então, a pessoa é final de semana, é final de dia, né? Principalmente aí, dependendo de algumas profissões, são até mais fortes do que outra, mas ela tem esse impulso de estar sempre ligada ao trabalho, sempre trabalhando. E quando ela não está, ela tem, né? Ela se sente até mal, né, de não estar trabalhando, culpada de não estar trabalhando, essa palavra que eu estava procurando. A segunda dimensão é a dimensão cognitiva, são os pensamentos insistentes sobre o trabalho, que é uma questão, tu está num encontro familiar, mas tu tá lá pensando no que tu tem que fazer no trabalho. Tu tá de férias e dificilmente um workaholic tira férias, mas tá lá no final de semana e tu tá pensando no que tu tem que fazer, no que tu tá deixando de realizar no teu trabalho. E assim parece algo muito absurdo que eu tô falando, mas existem muitas pessoas com esse nível, né, de vício, assim, em relação ao trabalho. A terceira dimensão, a dimensão emocional, é experimentar emoções negativas quando se não está trabalhando, que era o que eu tinha comentado, né? Então, a pessoa, quando ela não está trabalhando, ela se sente culpada, que ela deveria estar trabalhando, que ela está perdendo algo, né? E, por fim, a dimensão comportamental, que é justamente o ato, né, de trabalhar excessivamente. Então, essas quatro dimensões compõem, então, o workaholism numa visão multidimensional, tá? Agora não passa os slides para mim. Agora foi.
Aqui eu passo brevemente, né, para não correr o tempo, outras escalas que já foram desenvolvidas sobre o workaholism, né, algumas têm já a tradução, todas essas têm a tradução para o Brasil, mas justamente eu não quis utilizar nenhuma dessas pelas sobreposições. E ali as dimensões, né, existem muitas dimensões que elas vão sobrepor outras. Por exemplo, lá na de Andreasen, que é a mais atual, antes, né, da de 2020, ela vai trabalhar diversas dimensões que conflitam com outras que já existem, com pontos que já foram estudados em outras questões. Então, essas sobreposições, elas acabam mascarando, por vezes, né, o que seria realmente esse vício em trabalho, né, o workaholism. Passando aqui, então, a gente realizou primeiramente, como a escala estava, né, escrita em inglês, o processo todo completinho de tradução e adaptação transcultural, usando, né, dando as indicações de Beaton et al. 2000, em que ele tem todo o processo entre estágios. Vai ter lá a tradução com pelo menos 2 tradutores que vão fazer esse processo individualmente. Depois a gente junta as traduções, faz a síntese dessas traduções, vê o que está diferente, manda de novo para os dois, né, para que eles comparem. Então, essas duas traduções, geralmente se realiza um encontro com essas pessoas. Uma tem que ser nativa, né, da língua oficial da escala, a outra tem que ser brasileira com fluência no inglês. Depois a gente faz back translation, né, que é então pegar essa escala traduzida por essas duas pessoas, depois da síntese delas, mandar para uma terceira pessoa fluente, nativa do local, e aí ela faz uma retrotradução, né, e que tenha conhecimento em português. Depois desse processo todo feito, passa por uma revisão por comitê de especialistas que foi realizada por 5 especialistas na área, em que eles vão analisar questão por questão para ver se realmente elas têm sentido, tanto na forma linguística como também, né, sentido de ser perguntada para as pessoas, e depois a gente realiza um pré-teste, né, realizou um pré-teste com de 30 a 40 pessoas, no meu caso a gente realizou até com mais pessoas, foram em torno de 50 pessoas, para testar esse questionário, e elas também podem ali, né, sugerir algumas alterações ou apontar questões que não entenderam direito. Então, todo esse processo foi realizado primeiramente, né, para a gente conseguir fazer a adaptação transcultural da escala e também a sua tradução. Depois disso, então, a gente passa para a segunda etapa, que foi propriamente dito a coleta de dados utilizando essa escala. Então, nesse momento, né, a gente fez a coleta de dados entre 2023 e 2024, foi uma coleta bastante extensa, porque era difícil conseguir, né, eu tentei coletar com o público trabalhador do Brasil inteiro, né, então a gente conseguiu 720 trabalhadores de diferentes áreas e regiões do Brasil, e também de diferentes setores de trabalho, né? A maioria dessa coleta foram, a maioria entre aspas, né? Um pouquinho acima ali foram mulheres com idade média de 40 anos, 41% a maioria, né, da minha amostra foi composta por pessoas com pós-graduação a nível de doutorado, e aí tem talvez talvez não, né? Tem um envezamento justamente por ser a minha área de atuação, então mais pessoas nessa área acabaram respondendo também, né, por proximidade, por maiores contatos. E 59% então trabalham no setor público, 27% no setor privado e outras categorias que foram apontadas também. Então, agora sim, eu fiz a coleta mesmo, utilizando a escala que eu já havia traduzido. Quanto à análise dos dados, então, né, se utilizou o SPSS e o Smart PLS para realizar essas análises, e se utilizou, então, da modelagem de equações estruturais por mínimos quadrados parciais, para avaliar as interrelações entre cada uma das dimensões, e aí estão as minhas hipóteses, né, em que essas hipóteses, a principal era que, para eu testar, né, se essa escala, ela teria alguma diferença de comportamento em relação ao público de respondente, né, a gente fez uma primeira hipótese, que é a invariância estrutural da escala entre os gêneros da amostra evidencia sua validade para o Brasil. Ou seja, se ela não tivesse variância entre homens e mulheres, a gente conseguiria fazer um primeiro processo de validação da escala. Também a gente utilizou as hipóteses em que a gente fez uma ligação de todas as dimensões com todas as dimensões, que aí vai ficar aqui a nossa figura, né? Esse modelo proposto pelo meu trabalho,
para que a gente então testasse primeiramente a variância dessa escala, né, por gênero e também a relação entre cada uma das dimensões, se relacionando entre cada uma delas, tá? Os resultados, então, já desse nosso modelo estrutural, né, ele foi avaliado e deu um retorno positivo, então todas as dimensões, elas conversam entre si, desculpa, então a gente conseguiu, né, identificar que todas essas dimensões fazem sentido de serem mantidas na escala e elas se relacionam diretamente, né, elas têm essa relação direta. Então, a dimensão cognitiva, ela se relaciona com a motivacional se relaciona com a emocional, né, e assim por diante, todas elas têm uma relação e um sentido de existir dentro dessa escala, tá? Aqui, quando a gente fez, então, a invariância entre gêneros, né, a gente identificou que não houve nenhuma diferença, o que valida, então, a nossa escala, né, sendo que não há essa diferença entre os públicos, nos, então, certificando de que a escala, né, foi bem traduzida, foi feito todos os processos, né, e que ela pode ser aplicada aí, né, por outras pessoas, por outros estudos, que é a nossa grande ideia, né, até por meio aqui do SEMEAD de fazer a divulgação dessa escala, tá? Aqui é o nosso modelo final, já com os coeficientes, né? E aí, de acordo com essa nossa figura, o maior coeficiente estrutural nessa relação, né, se deu entre a dimensão cognitiva e motivacional, com valores, né, de 0,532, configurando a maior relação direta e significativa, né, entre as dimensões. O que isso quer dizer, né? Eu vou ter que ser breve aqui, mas isso pode ser explicada, né? Essa relação direta, por exemplo, pode ser explicada pelo fato de que, sabendo que a cognitiva, né, esse pensamento no trabalho o tempo todo, ela pode ser explicada pelos fatos de que as crenças e pensamentos obsessivos sobre o trabalho, a dimensão cognitiva, frequentemente vão, então, impulsionar a motivação, né, para se engajar no trabalho, para cada vez, né, estar mais atrelado ali às atividades do trabalho, independente das consequências negativas. A pessoa, quando ela está num nível alto aí de workaholism, ela não percebe que o trabalho está adoecendo ela, que ela passa mais tempo no trabalho, que ela deixa as relações pessoais, né, e familiares de lado em relação ao seu trabalho. Essa é uma das relações, né, mas como todas deram positivas, a gente compreende, né, que sim, essas relações conjuntas, né, elas vão formar esse construto para analisar, avaliar o workaholism, e aí é importante notar, né, que elas são todas relacionadas diretamente e que ela tem, uma vai influenciar na outra. Quanto maior for o teu pensamento relacionado ao trabalho, maior vai ser esse teu lado de motivação, né, motivacional. Quanto maior for o lado comportamental, né, que é exatamente o estar trabalhando, maior vai ser o emocional e assim por diante, tá? As considerações finais, né, a gente pode afirmar que o objetivo da presente pesquisa foi alcançado, a gente conseguiu fazer a validação desse instrumento, né, para estar apto para ser aplicado no Brasil. Essa escala ela é composta por 16 itens divididos em 4 dimensões, assim como a sua original, né, feita nos Estados Unidos. Então, a gente manteve a mesma estrutura e não precisou retirar nenhum dos itens, né? A escala, então, na versão brasileira, ela apresentou bons resultados quanto à consistência interna, validade convergente e validade discriminante, podendo, então, ser utilizada por outras pesquisas que têm com o intuito investigar o workaholism no contexto brasileiro, né? Também foi identificado, como eu havia falado, que não há distinção quanto à interpretação do construto em relação à variável gênero, e a gente tem como limitação, né, a seleção por conveniência, uma amostra abrangente, mas que ela pipocou aí por diferentes características dessa população, né? E aí até fica como estudos futuros e sugestões, né, de que mais pessoas então apliquem essa escala que agora já está validada, né? Assim como eu já estou fazendo outros estudos para validar e utilizar outras comparações, outras formas de validar essa escala. Mas o grande intuito hoje, né, era apresentar essa escala, identificar que existe uma nova escala, né, porque esse meu trabalho foi de 2024, então uma escala adaptada e validada em 2024 para falar de um tema que nos ainda é caro, né? Porque ele ainda é velado. A pessoa que trabalha muito, ela não fica o alerta de que ela pode adoecer, né? Ela é vista com bons olhos pelos empregadores, mas chega a um ponto que aquela pessoa ela não consegue mais entregar um trabalho de qualidade,
ela só está existindo ali naquele meio, tá, pessoal? Então, até devido ao tempo, né? Agradeço a atenção de todos, me passei um pouquinho aqui pelas questões de, de internet e de sistemas, né? Mas seria essa a minha apresentação. Muito obrigada. Eu acho que já saiu a apresentação, né? Tá aí, Marcele, obrigada. Eu não quis te interromper porque eu vi que você estava já concluindo e aí eu já tinha quebrado seu raciocínio, não achei correto fazer isso de novo com você, mas se passasse um pouquinho, eu ia tentar te sinalizar, mas foi super bem, Sim, obrigada. Acho que a gente termina as apresentações, a gente passou um pouquinho do prazo, mas assim, tudo bem, obrigada porque conseguiu falar. Jefferson, quer fazer algum comentário, fechamento? Você está em trânsito aí que eu puder assumir aqui, que eu tenho umas anotações, mas enfim, né? Como moderador. Nossa, acabou que o nosso tempo, a gente teve alguns problemas técnicos com vários encontros. Mas desculpa pelo papo aqui. É, gostei bastante do artigo da sessão. Eu acho que a gente poderia fazer discussões muito interessantes com ele. E me chamou muita atenção a questões relacionadas ao contexto do trabalho em vários estudos, de como que isso ia, de certa forma, influenciando as relações de trabalho. Só que eu acho que a gente não tem tempo, né, para poder acabar 6 horas, já 6 e 6. Então, eu agradeço mais uma vez e muito, muito obrigado, tá, pela sessão. Obrigada a você, obrigada a vocês. Eu tenho só uns comentários, mas procuro você rápida para não prejudicar, tá? Eu acho que, primeiro, assim, né, em linha com o que o Jefferson disse, acho que a qualidade, profundidade e atualidade sobre o tema é super pertinente, né? Então, e tem bastante contribuição, tem vários temas dito ali que podem virar sugestões para milhões de outras dissertações e trabalhos científicos a respeito, né? Esse, particularmente, um assunto que eu gosto bastante. Eu já vim também do mundo corporativo, então, tudo que vocês falaram, eu me vi um pouquinho em cada um, menos nas plataformas aí, né? Mas, enfim, né? Essas questões. Como contribuição aqui, acho que, no geral, assim, acho que questões da bibliografia tem assuntos, por exemplo, que posso estar ligada a mais atuais, né? Referências bibliográficas mais atuais aqui. A linha, né, indo ao encontro do que a gente tem sobre neurociência, sobre questões de mindfulness, questões que possam estar contribuindo como sugestão para a melhoria desses ambientes de trabalho. Tem muita coisa sendo feita. Eu gostei de todos os trabalhos, acho que foram muito bem feitos também. Eu li todos, né? E obviamente aqui a gente faz um recorte em 15 minutos, é um trabalho que a gente leva às vezes 1 ano, 2 anos, ou sei lá, né? Meses, né, para se fazer. Mas trazer um pouquinho mais de dados, alguns trouxeram um pouco mais, outros menos. Mas trouxeram, né? Então, acho que um pouquinho mais de dados com análises estatísticas ali podem estar contribuindo para dar uma profundidade maior, mas ninguém ficou devendo, tá? Aqui é um ponto só de melhoria aqui, porque acho que foi super bom. A parte eu anotei aqui também a questões de empreendedorismo, acho que foi da Slane, achei fantástico aqui a forma como você trouxe e principalmente a questão de segmento, sim, regionalização, olhando os recortes ali. Uma coisa é você ser empreendedor em São Paulo, outra coisa no Norte e Nordeste. A gente sabe que o sofrimento e as dificuldades, elas são as mesmas, porém não são as mesmas, né? É até esquisito falar assim, mas contexto geográfico, socioeconômico, né? Então, achei bem, bem legal. Eu não vou falar de cada um, mas não que fique devendo, alguns eu fiquei apresentando, então eu fiquei preocupada, eu não consegui fazer as anotações, tá? E a última aqui que eu consegui também dedicar um pouquinho mais de tempo, porque eu estaria em outra sessão, tá, gente? Então eu já falei, gente, não consigo, mas o orcalismo, me identifiquei bastante, viu, Martielli? Tô com dificuldade de falar seu nome, preciso ficar lendo.
Mas muito bonito seu nome. Mas e o campo, o vasto campo que se tem e como isso conflita também oportunidades de estudos futuros para as gerações, novas gerações, né? Que tem um outro viés, uma outra pegada também hoje em dia e não é tão como, por exemplo, a minha geração, como a gente foi educado para isso. Mas eu, assim, fiquem à vontade para conclusão, a gente tem uns minutinhos aqui se quiserem, mas parabéns a todos, obrigada e obrigada pela iniciativa e que isso possa contribuir muito, né, para a sociedade, para o mundo acadêmico como um todo. Não esqueçam a avaliação, coloquei no chat aqui, né, senão vão me matar, mas se alguém quiser falar, fica à vontade, senão a gente encerra aqui e a gente pode ir saindo, tá bom? Como não apresentei trabalho, só assisti o trabalho dos colegas, eu apresentei ontem, também estudo a área. Parabéns a todos, viu? Gostei bastante. Fiz um esforço aqui para ficar até o final também, vê-los. Jefferson, vou tentar entrar em contato com o Gabriel, viu? Porque eu acho que a gente tem uma sinergia aí. Estou pesquisando, estou usando o Dejur também, psicodinâmica do trabalho, como uma outra colega, a Islane, se não me engano, ela tá usando. E os outros trabalhos, o de workaholism, embora não esteja pesquisando isso objetivamente agora, também está no meu escopo e eu tenho muito interesse, então está muito legal, as pesquisas todas com muito potencial. Parabéns, pessoal, viu? Obrigado. Qualquer coisa pode mandar e-mail que a gente marca. Pode deixar. Obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigada, Rodrigo, pela contribuição. E, pessoal, estamos encerrando oficialmente. Obrigada. Obrigada. Bom, Obrigada, bom Jefferson. seminário para todo Obrigada mundo. pela troca. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Tchau. Valeu. Tchau.